Boa tarde, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de redação. Vou começar revisando um conteúdo que vocês com certeza já viram lá no primeiro ano, que é a tipologia textual narração, ou seja, vamos aprender um pouquinho sobre as características do texto narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, o texto narrativo tem começo, meio e fim. Geralmente, escrito em prosa, o texto narrativo encontra destaque nos seguintes gêneros: romance, novela, conto, crônica e fábula. Então, geralmente, quando nós ouvimos falar em textos que pertençam a esses gêneros, romance, novela, conto, crônica, fábula, nós já associamos esses gêneros ao tipo textual narrativo. Ao longo de uma estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração. Quais são os principais elementos da narração? Espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses elementos. O espaço. Espaço trata-se do local onde se passa a narrativa. As ações, elas podem se desenrolar em um espaço físico, em um espaço social ou em um espaço psicológico. Tempo. O tempo se refere à duração das ações da narrativa e também se refere ao desenrolar dos fatos na história. Ele pode ser cronológico, aquele tempo marcado pelo relógio, né? Quando a gente fala de algo que aconteceu tal dia, tal hora, em tal ano. Ou o tempo pode ser psicológico, quando se refere a uma lembrança ou a uma vivência das personagens. Enredo. Enredo trata-se da trama onde as ações se desenrolam. O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço que são vivenciados pelos personagens. Personagens são aquelas que participam ali de toda aquela narrativa, né? Existem as personagens principais, que são aquelas essenciais para o enredo. Elas podem ser protagonistas, que desejam, tentam, conseguem algo, ou antagonistas, que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. E as personagens secundárias desempenham papéis menores, podendo ser coadjuvantes, quando ajudam as personagens principais em ações secundárias, ou figurantes, que ajudam na caracterização de um espaço social. Narrador é aquele que conta a história. Existem três tipos de narrador: o observador, o personagem e o onisciente. O narrador observador é aquele que narra os fatos em terceira pessoa e mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Embora tenha conhecimento das ações, o narrador observador não conhece o íntimo das personagens. Já quando o narrador é personagem, ele vai contar a história na primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista enquanto personagem, transmitindo suas emoções e deixando a narrativa mais subjetiva. Esse tipo de narrador tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo. Ele conhece apenas os próprios pensamentos e as ações que também faz parte. Já o narrador onisciente, ele usa tanto a narração em terceira pessoa quanto em primeira pessoa. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, pois o narrador onisciente conhece as personagens e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes. Quais são os tipos de discurso narrativo? O discurso do texto narrativo é a forma como a voz das personagens aparece na voz do narrador. A depender do uso do discurso, a narrativa pode ser mais dinâmica ou estática, mais natural ou mais forçada,
mais interessante ou mais desinteressante, e mais objetiva ou subjetiva. O texto narrativo possui 3 tipos de discurso. Discurso direto, quando menciona a fala das personagens de maneira exata, sem que o narrador tenha participação. O discurso pode ser indireto, quando as falas das personagens são reproduzidas pelo narrador, utilizando suas próprias palavras. Ou o discurso pode ser indireto livre, que é uma mistura de discurso direto com discurso indireto, de forma que os acontecimentos são inseridos na voz do narrador e na fala direta das personagens simultaneamente. A estrutura básica do texto narrativo é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, também conhecida como apresentação, é nessa parte do texto que se apresenta os fatos para posteriormente desenvolver seus desdobramentos. Na introdução, apresenta-se o contexto, o espaço, o tempo, as personagens, o enredo e o narrador, para que o leitor saiba com quem, quando e onde os fatos se passam. Desenvolvimento. No desenvolvimento, surgem os conflitos que tiram o equilíbrio apresentado na introdução. E, a partir do desenvolvimento, vamos ver ali uma modificação da situação inicial. Essa parte da narração revela para o leitor a problemática, o que e como se passa a história. No desenvolvimento, ocorre também aquele momento marcante, revelador da história, que fará com que o leitor não pare de ler até que encontre um desfecho. Esse momento é chamado de clímax. Conclusão, também chamada de desfecho. Na conclusão, o leitor descobre o que houve com as personagens, bem como entende a mensagem passada pela narrativa. Nessa parte da narração, se esclarece a ligação entre os diferentes acontecimentos, ou seja, a conclusão é a parte do texto na qual os conflitos se resolvem. O texto narrativo requer uma atenção especial aos detalhes. Então, quais são as dicas que você pode seguir para fazer um bom texto narrativo? Primeira dica essencial na construção de qualquer tipo de texto é a leitura. Então, tente ler romances, contos, crônicas, nos quais predominam esse tipo textual, que é a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade de escrita. Também outra dica é ler jornais e revistas, sempre observando as características de um texto narrativo, com o objetivo de você entender a estrutura utilizada. Fique também atento à escrita e elabore uma estrutura completa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresente as personagens, o espaço e o tempo logo na introdução, para que os leitores compreendam todo o desenrolar da história. Atente-se aos detalhes do desfecho do texto, com o objetivo de concluir todo o enredo, pois a falta de detalhes prejudica o entendimento do leitor. E pratique a elaboração de textos narrativos, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita. Essas dicas eu peguei nesse site. O tema aí da matéria é texto narrativo, o site é o Educa Mais Brasil. Então, para mais dicas, vocês podem pesquisar também em outros sites disponíveis na internet. Bons estudos e até breve com mais uma aula de redação.